9 horas. 9, lição 17 do livro Momentos de Harmonia. Pessoas inamistosas estão em toda parte, multiplicam-se com facilidade, quais cogumelos em clima próprio. Surgem de forma inesperada nos mais diversos lugares. Enxameiam no lar, no trabalho, no grupo social, nas ruas do mundo. Criam embaraços quando poderiam facilitar as ocorrências. Separam os indivíduos ao invés de os unir. Promovem guerras surdas e declaradas. São pertinazes e parecem invencíveis. Mudam de postura e de situação, permanecendo com os mesmos vis objetivos. Com os mesmos Vis objetivos. Vis. Instalam a insegurança emocional entre aquele que os cercam. Referimos-nos às pessoas inamistosas que preferem tornar-se adversárias gratuitas ou não. Aliás, nunca há motivo para que alguém se torne inimigo de outro. Vige esta situação em face da psicosfera reinante entre os homens ainda imperfeitos. Embora o convite da vida à saúde e ao bem, um grande número dessas pessoas preferem a odiosidade, porque estão indispostas contra si mesmo. Enfermaram intimamente e não o perceberam. Extravasam o mal-estar que as atmosferas... Extravasam o mal-estar que as atormenta, agredindo, gerando antipatia, projetando sombra, perturbando os demais e perturbando-se. Não ofereça o combustível do teu sofrimento, deixando-as atingir-te. Desliga-te mentalmente da vibração negativa com que te envolve e, mediante uma ação serena de amor, revida as suas ondas mentais com os teus pensamentos cordiais e de compaixão. Elas sofrem e desejam que todos participem de sua aflição. Ignoram as admiráveis possibilidades que têm à disposição para a própria saúde e a felicidade pessoal. Enlouqueceram, vitimadas pela ignorância, pelo egoísmo, pela inveja e pelo ciúme. Não te cabe sintonizar com elas. Ninguém lhes escapa a sanha, que termina por envolvê-las uma contra as outras. Se tu, a pessoa amistosa para com todos, a tua simpatia gera afeição e a ti faz muito bem. Diante dos reacionários, dos que desejam tornar-se teus inimigos, pessoas inamistosas, silencia e passa. E ela finaliza assim: Jesus, que é um ser perfeito, pregando e vivendo o amor, não lhe ficou inderne à perseguição e ao desafeto. Entretanto, mesmo assim, não as amou menos, ensinando-nos como agir diante delas e das circunstâncias difíceis que criam. Que assim seja. Muito bem, a prece inicial, por favor, Elei. Muita força, muita vibração nessa hora em que nós elevamos a nossa mente, a nossa consciência, à corrente do astral superior. Isto é, nós estamos procurando nos aperfeiçoar na estrada que nos leva ao estandarte, ao cristandarte, à força máxima.
Por isso nós aqui estamos para esse aprendizado, nessa escolinha que parece pequena. Do conteúdo material até pode ser, mas nós temos que nos aliar às máximas destas pautas, às máximas que discernem o bem do mal, o joio do trigo. É assim que nós elevamos nosso pensamento ao grande ministério, o ministério cristão, fazendo com que nossa palavra tenha eco, mas é preciso que nós estejamos fortalecidos por nossas mesmas forças que procuramos. Então ela realmente nos fortalece, mas é preciso que tenhamos atenção. É preciso que saibamos que Jesus semeou, ele deixou o legado. Santíssima Maria, grande, 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 é a força que tem no conteúdo espiritual, Senhora das colônias, aonde opera grandes processos de modificação da alma. Então, nós reunindo esse campo todinho, por que deixarmos fugir? Vamos abraçar essa força, porque nós temos essa condição interior. Nós somos Deus, segundo o Mestre Jesus. O que eu faço vos pode fazer igual ou melhor. Então nós aqui estamos para o estudo, estamos acompanhados desses irmãos que vêm do alto para apreciar aqui as lições e para também aprender. Mesmo tendo um mais alto, todos aprendem. Então aqui nós já chegamos a um ponto, a um patamar, que muitas coisas subjugadas da alma, ou digo, da matéria, nós já podemos despojar por causa do nosso aprendizado. Então vamos ter bastante atenção, abrir os nossos corações, permitir que a onda de vibração nos acompanhe, permitir que a nossa mente cada vez mais vai procurando e saber que o bem-estar que nós queremos, ele está em nós. Cada vez que nós queremos esse bem-estar, nós apertamos o botãozinho. Esse botãozinho é o nosso subconsciente saindo para a entrada do consciente. Aí nós vamos desfrutar. Agradecemos então pelo domingaço que está aqui, por tudo que nos concede a espiritualidade, e vamos dar início, lembrando de todos aqueles que estão enfermos e que dependem de uma visita médica, mas nós já adquirimos em nós mesmos força para nós mentalizarmos o bem, vibrarmos naquela pessoa, vibrarmos naquela situação e melhorar. Nós podemos. Então, agraciados estamos, agradecemos ao Mestre Jesus e todo o seu ministério consagrado. Nós damos ainda prosseguimento à abertura dos nossos estudos dessa manhã de hoje. Então, assim eu passo a palavra ao irmão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luciano. Muito bem, então nós vamos à leitura do nosso primeiro livro de estudo, que é a Verdade Além das Aparências, no universo interior, Samuel Gomes. Quando eu escolhi essa leitura, eu falei, tomara que a dona Denise esteja lá hoje. Porque ela, quando ela falou de meditação, ela, mas o que fazer? Isso aqui vai dar um roteiro muito legal para a gente ir na hora da meditação. O autoencontro. Então, o livro é Verdades Além das Aparências, no Universo Interior, de Samuel Gomes. Agora, eu não sei se Samuel Gomes é espírito ou é um médico. Não, é um médico. Essa é a autora espiritual, está lá no finalzinho, Maria, você fala o nome dela aí. Tá no final? É o nome dela aí sim, Maria... fugiu. Aliás, esse livro é escrito por ele, né? Ele é encarnado. Ele é encarnado e ele escreveu.
Então ele começa a mensagem, o título é O Caminho de Volta para Você. E começa com dois apontamentos, um do Krishnamurti e outro do Emmanuel. O caminho de volta para você. O caminho de volta para você. Então vamos aqui ouvir o Krishnamurti, a primeira e a última liberdade. Essa compreensão não é um resultado, uma culminância. É cada um de nós vendo a si mesmo, momento após momento, no espelho do relacionamento. No relacionamento com os bens, com as coisas, pessoas e ideias. Mas consideramos difícil permanecer atento, conciso, preferimos embotar nossa mente, seguindo um método, aceitando autoridades, superstições e teorias gratificantes. Assim a mente enfraquece, torna-se exausta e insensível. Pena que a Raquel não está aqui. Com a simpatia. Ainda bem que eu estou aqui. Com a simpatia. Agora vamos ver aqui o Chico. Quer dizer, no caso o Emmanuel. O homem de hoje dispõe fartamente da televisão, pela qual consegue, se o deseja, contemplar de perto as ocorrências do mundo. No entanto, não possui autoconhecimento bastante para analisar-se de modo construtivo. Então vamos agora à dissertação lá do Samuel Gomes. Buscamos definir o que é a vida. Estamos acostumados a nos pautar em referências exteriores, na admirável beleza e grandeza de tudo o que nos cerca, desde as extraordinárias constelações e galáxias até as singelas expressões das flores e folhas. Entretanto, o ser humano deve aprender a buscar também a beleza dessa definição dentro de si, captando a vivacidade de seu mundo íntimo. Ação esta até então ignorada, redescobrindo as vidas interior e exteriores que interagem o tempo todo e que são facetas da vida maior. Os acontecimentos exteriores se refletem em nossa intimidade, convidando-nos a ler o livro sagrado que somos. O autoconhecimento é um mecanismo de percepção, por meio do qual aprendemos a ler e a ver a vida íntima em sua perspectiva mais profunda, tornando-a mais bonita e em sintonia com Deus. Com o despertar desse entendimento, as forças da vida chegam até nós com seu toque delicado, a fim de ampliar nossa própria perspectiva de ser. Longe de ser uma tarefa fácil, esse aprendizado só será despertado e vivido se começarmos a olhar para a realidade viva que cada um traz dentro de si, sem procurar entendê-la pela instrução intelectual acumulada de forma racionalizada. Não se trata, pois, de um raciocínio que vem de fora, mas sim de uma descoberta dinâmica dentro de nós mesmos, a qual é muito gratificante. Dessa forma, esse aprendizado não pode ser adquirido por meio de experiência de outras pessoas ou de conteúdo vindos. Cara, desculpe interromper, mas eu fiquei confuso quando falou que o raciocínio vem de fora. Não, aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, ler literalmente. Um pouquinho mais atrás. Cada um traz dentro de si, sem procurar entendê-la pela instrução intelectual acumulada de forma racionalizada. Não se trata, pois, de um raciocínio que vem de fora, mas sim de uma descoberta dinâmica dentro de nós mesmos,
a qual é muito gratificante. Vai falar aqui na frente sobre essa situação. O Osho, ele coloca que a gente tem que procurar esse lado infantil, esse lado ingênuo que Jesus coloca no Evangelho e sair do lado mental, porque a mente, ela trabalha com coisas absolutas, coisa material, raciocínio que ela consegue atingir. Então, coisas que ainda não estão no conhecimento dela, ela ignora, ela foge daquilo. Então, o nosso trabalho é sair da mente, sair do nosso lado mais empreendedor, mais racional, e entrar nesse lado da projeção do sentimento. Você vai se autoprocurando. Por que eu estou tenso? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Por que isso? E trabalhar, que nem o irmão ontem ali, questionando a dor de cabeça. Trabalha essa, procura ver o que é essa dor de cabeça, corre atrás, que ali você mesmo, criando esse lado do questionamento, vai vir a resposta. Você vai desatar aquele nó em cima, porque é um nó energético. É um nó que você criou em cima das suas tensões, das suas frustrações, do seu querer. E ali você criou aquele nó energético e aquilo se materializou, somatizou numa dor de cabeça, num problema consciencial qualquer. Quero a tua participação hoje, hein, Luciano? Essa área você conhece bem. Estou dando a minha posição isso, aqui. Isso. Legal. E aí, ficou bem claro, Erlei? Bem claro. Era para saber esse mecanismo, né? Que eu estava querendo saber, mas chegou à conclusão. Dessa forma, esse aprendizado não pode ser adquirido por meio de experiência de outras pessoas ou de conteúdo vindos de linhas filosóficas, doutrinárias e científicas, mas somente pela experiência individual. Aqueles que procuram resposta por meio do saber dos outros buscam, na verdade, consolo devido aos seus sofrimentos para a complexidade e os conflitos da vida. Essas mentes espiritualmente infantis se satisfazem com a informação, pois isso faz com que se sintam mais seguras. Ou seja, você pode até ler, mas não vai ser a Não, mesma ler, coisa. vai falar aqui, o ler é o início, todo lado empírico que você tem ali, é o início para você tatear as coisas. Quando ele fala experiência fisiológica e ideológica, você pode até ler, pode coisa, mas só tem que não é uma receita de bolo, não vai ser a mesma coisa contigo. Então você pode até ter o caminho para você coordenar, mas não vai dizer ali na prática que vai ser aquilo. Não vai. Não vai Depois ser você aquilo. tem que abandonar aquilo e deixar a coisa fluir naturalmente. Totalmente. E agora, É importante. Desculpa, Carlos. É importante Quer falar? Não. Falei que foi importante ele falar, desculpa. É importante perceber que a consciência passa por diferentes estágios de desenvolvimento. Dessa maneira, as informações adquiridas por meio dos livros e da convivência com orientadores e mestres são primordialmente necessárias para aqueles que ainda não conseguem entrar em contato consigo mesmo. É o que foi falado aqui agora. Consistindo, portanto, em recursos de apoio para o desenvolvimento de mentes semi-despertadas. No entanto, a partir do momento em que tomamos a decisão de nos autoconhecer, esses recursos não podem mais ser os únicos fatores relevantes para a nossa formação e identificação, pois, nesse momento, somos convidados a crescer conscienciosamente e a adquirir uma nova visão que opera de forma completamente diferente. Quando não nos limitamos a seguir somente os conteúdos externos, somos desafiados a despertar uma nova inteligência e a ampliar nossa lucidez,
diferenciando-as daquelas construídas até então, as quais são lentes predeterminantes, quer dizer, preconceituosas, já criam uma ação lá na frente sem base, que impedem uma visão mais ampla dos fatos, principalmente quando eles ocorrem dentro do nosso ser. Acreditar e viver para as palavras e para os pensamentos é iludir-se, mas chegar por meio das palavras e dos pensamentos à verdade essencial, eterna e viva é o caminho que nos levará de volta para Deus. Vou repetir aqui. Se puder, eu agradeço. Acreditar e viver para as palavras e para os pensamentos é iludir-se, mas chegar por meio das palavras e dos pensamentos à verdade essencial, eterna e viva é o caminho que nos levará de volta para Deus. Na realidade, Carlos, isso aí é um resumo de que o tempo de vida que você vai tendo nesse plano aqui, todas as experiências que você vai adquirindo durante esse tempo, você vai fazer um reflexo lá para frente, ou de repente para não cometer um erro, ou de repente até forçadamente cometer aquele erro, tá entendendo? É justamente esse tempo que Deus vai te dando aqui nesse plano, é que você vai agregando essas experiências para poder passar 30, 40, 50, 70, 90, 100, 100 e poucos anos, justamente em cima dessas experiências que você tem, cara. A leitura, ela é bem resumida nisso aí, cara. Ela te dá um resumo disso daí. Sobre certo e errado. Até o errado aí é justificável. Até o erro, o cara que age errado, tem uma justificativa em cima disso aí, cara. Ele coloca, o que eu entendo aqui é o seguinte: você iniciar pelo lado racional para você iniciar o processo. Mas depois a coisa é intuitiva. Você não tem que julgar, você não tem que pensar. Você tem que procurar só a tua faixa vibratória ali, procurar aonde está ancorado isso e por que está assim. E procurar ir melhorando cada vez mais. Teoria e prática, né, cara? Pelo menos a gente tem assim, teoria e prática. Mas é que tá. O nosso frequencial vai depois nos ajudar no dia a dia. A estar estacionado, a não entrar em faixas depreciatórias, ruins, sabe? Porque a gente entra de uma forma muito fácil. Por isso, porque a gente não toma conta ou não procura se perceber de onde está ancorada ali a tua vibração. Por que eu estou assim, angustiado? Qual o motivo de eu estar angustiado? O dia está tão lindo, tudo está propício para eu ter um dia maravilhoso. E eu estou aqui me depreciando porque eu acordei ansioso. Eu não sei nem onde eu estava quando estava dormindo, onde eu visitei, onde eu andei, e aquilo ali não entrou, não caiu a ficha. Eu tenho que me policiar porque eu acordei assim. E porque eu vou dar continuidade nesse assim. Então, a meditação é mais esse alerta da gente do autoconhecimento, de toda hora estar ali antenado e não se desligar uma hora ou outra. O problema nosso é esse desligamento, né? Que é difícil, né? Muito ainda difícil. mais quando está dirigindo. Porque tem situações na vida, você quer ver, Valdemir, vocês trabalham com pessoas. É muito mais difícil. Ele trabalha com pessoas, mas ele também tem que dar aquele toquezinho para eludir. Eu, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho repetitivo. Quando você faz uma missão que é repetitiva, você foca mais no fator da tua produtividade. Agora, essa situação, que eu já trabalhei com pessoas, como você, por exemplo, trabalhar é muito difícil. Você trabalhar com pessoas, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. É muito difícil você trabalhar com pessoas. O cara que é professor, o cara que é vendedor, o cara que é advogado também, né? Porque o que acontece? Médico, fisioterapeuta, ele trabalha com pessoas, mas ele trabalha dentro de uma coisa. Mas também você tem que dar uma palavra. É difícil. Não, é difícil. Porque você vai ter que tirar aquilo teu eu. Você vai ter que tirar aquilo que é teu, no caso, né? Porque a gente tem aquele lado nosso que não é muito bom. Eu falo por mim que às vezes quando paro... Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É isso. Não, é aquela coisa de depois que você fez, você diz, caramba,
não tinha necessidade. Então, essa coisa de trabalhar com pessoas como você, como todos nós aqui, né? É uma coisa de você respirar e falar, opa, peraí, esquece você, Denise, esquece você. Agora você está lidando com o outro e depois você pensa. Onde Carlos falou uma coisa que é interessante, que eu já tinha escutado, mas é no final do dia, você fala, caramba, o que foi que eu fiz? É o tal reflexão aí que não está só nos livros. Fiz isso, o que foi bom para mim, o que foi bom para o outro, o que eu consegui vencer, o que eu não consegui, e fazer essa reflexão para que a gente possa colocar em prática tudo que a gente está aqui aprendendo, né? É complicado, como disse o Luciano, é muito complicado, né? Mas é um trabalho árduo, é todo dia, toda hora, é o tempo todo, e a gente se policiando, né? E o legal é que essa visão frequencial coloca que você é Deus, que você é o dono do teu mundo. E quando vem essas adversidades ou esses comportamentos inadequados, pelo menos na tua visão nova, é você entender que aquilo é um reflexo teu. Aquela pessoa, às vezes eu não entendo isso. Aquela pessoa que está vindo é uma inferioridade que está mal trabalhada em você. É mal trabalhado em você. Acredito muito nisso. Porque, na verdade, então você que enxerga aquilo, né? No caso, porque você tem aquilo. Você tem. Aí você enxerga o que o outro falou, que você não aceitou bem, é porque você também tem. Tem. E porque você tem que entender que todo mundo está num processo de evolução. Já é a segunda ou terceira leitura que você tira desse livro aí. Toda leitura desse livro daí, desse título aí, ela é boa, cara. Já é a segunda ou terceira leitura que você tira. Não, mas estou te falando desse livro aí, ó. Desse livro aí, já é a segunda ou terceira que você tira. Fala, Luciano, gostei da respiração. Luciano deu uma respiração. Já é a segunda ou terceira que você tira desse livro. É bem intensa essa leitura, ela é bem... Continua, fica à vontade, Luciano. Continua que tá boa. Cuidado, que sem pressão não te botando pressão. Continua que tá boa essa leitura, cara. Não, porque eu converso com ele, sempre tem muita coisa boa. Continua com essa leitura. Está muito boa essa leitura aí. Tem bastante leitura aí. Continua. Uma maneira muito comum de nos lidarmos com relação... Desculpa, tá? Uma maneira muito comum de nos iludirmos com relação ao conhecimento de nossa intimidade e da realidade divina é por meio do contato com obras que tentam descrever Deus, o Espírito e a vida. Até então, esse método foi necessário e importante, uma vez que, no início, a fé era simples e cega, já que as pessoas acreditavam mais por medo do que por entendimento. E com a aquisição dos conhecimentos religiosos e científicos, as pessoas passaram a ter uma fé mais raciocinada. No entanto, as explicações dadas nessas obras nos conduzem a uma sensação de saber e de poder que está muito mais ligada à nossa vaidade do que à descoberta daquilo que estamos investigando. Um parênteses, quando eu vejo certos expositores vaidade pura, vaidade. Não, e outra coisa, né? A gente tem que entender que a doutrina dos Espíritos veio, o Evangelho do Cristo veio, só que a gente está mudando já um ciclo de consciência. A questão é que o mundo vai mudar, o planeta vai mudar, as pessoas vão pensar de outra forma. Vão agir de outra forma. Vão agir de outra forma, vão tudo de outra forma. Um espírito estava dizendo que, um espírito não, um extraterrestre, não sei nem se era espírito ou estava, ele estava passando uma informação telepática que a gente já está mudando o nosso DNA. E que na geração futura não se comerá mais carne. Mas não é porque Deus não quer, o outro não quer, não. É o nosso consciente ou inconsciente coletivo está criando essa tendência. E isso vai ser uma modificação no DNA nosso, para gerações futuras não comerem carne. Quando se falar em comer carne, vai achar uma aberração. É como comer carne humana, falar de comer carne humana hoje. Então, quer dizer, a gente está vibrando, vai passar a vibrar, está se modificando para isso. Então a gente tem que entender o que é essa mudança. A gente está querendo um Cristo voltando, um planeta se modificando.
Não, quem vai modificar é a gente mesmo. Não, você está falando, eu estou lembrando, né, que antigamente havia um terrorismo no meio espírita em relação a... Evangélico também. Mas no meio espírita, pô, o meio espírita é chocante. Aquela coisa, né, de que iremos para um mundo de regeneração. Quem não for vai ficar no mundo, mas... É questão de adaptação, meu Deus do céu. Tão simples quando você explica dessa forma, né? Porque não te passa aquele terror, aquele medo, né? Só depende de você. O mundo é Deus. E aí tu vai estar no mundo no qual você é afim. E o que acontece hoje, eu acho, na minha concepção? Os jovens hoje, assim, de 20 para baixo, né? As pessoas a maioria, acho que 90% dos jovens hoje sofrem de ansiedade, né? Sofrem de depressão. Mas por que isso? Porque o jovem hoje, ele é muito estático. Ele, rapidamente, ele entra num telefone ali, ele tem acesso a mil coisas. Ele, rapidamente, no telefone, ele chama um iFood. O cara bem famoso, já para aqui. E é diferente da nossa época. Que nós precisávamos, para comer uma fruta, muitas vezes, subir num pé, arrancar, sentar tranquilamente, comer. Hoje não. Hoje as coisas estão muito aceleradas. Muito fáceis. Acelerado e fácil para vir. Fácil para vir, realmente. Aí tu degustava. Hoje em dia não. Exato, já esgota muito rapidamente. Tudo muito rápido, muito rápido. O problema todo é que a gente não consegue ainda visualizar lá na frente o que vem. Porque a gente tem todo um histórico de que não é mais uma realidade dessa, é tudo diferente, O nosso comportamento lá na frente é que vai dizer se essas crianças estão bem ou estão mal. Porque um hindu também, um religioso que fica lá orando, que fica lá meditando, também não faz nada. Também não deve ser legal. Também não faz nada. A gente está muito ainda ligado a esse lado material, sabe? Do organismo ter que estar em atividade, isso. Eu li, há uns 2 anos atrás, uma série de livros que Jesus veio no início da década de 70, no final da década de 60 para o início de 70, e fez transformações no subsolo do planeta. Ele, com uma turma lá, fez transformações para a nova era que estava para vir. Até então parecia uma coisa bem fantasiosa. Hoje eu estou querendo voltar e ler tudo de novo, porque eu estou vendo que está tendo coerência. E a gente vai, a camada polar vai se desmanchar, cria um terror todo, que a gente não sabe qual é o mundo ali na frente. Porque, viu ontem a reportagem sobre inteligência artificial? O Globo hoje, quando abri a página já quer dizer, inteligência artificial. O cara na página do Globo hoje. O grupo travou porque está com medo do futuro, está com medo de ver, de aquilo ali você viu uma inteligência material e dominar, igual o Exterminador do Futuro. Aí quer dizer, é complicado as pessoas compreender que existe vida, é a criação de Deus. Não tem vida sem Deus, mas as pessoas estão com medo do interesse de cada uma. Né? Um pode ter uma ferramenta de domínio primeiro do que a outra, e aí ficar todo mundo na mão de um. O medo é esse, né? Dá até medo quando a gente escuta umas coisas dessas assim, que por trás daqui, nós que estamos aqui, seres humanos simples aqui, nós não sabemos o que eles estão maquinando. Não, mas isso é uma máquina. Sabe por que deu esse medo todo? Porque uma máquina falou que eles poderiam ser subjugados. A máquina falou. Essa semana, sem querer, de noite, me deu uma coisa, estava vendo, não sei se vocês viram, já está passando direto na internet, acho que não toca um especial, que eu acho que são mexicanos, cara, de um losango que vem de outro mundo. Isso é um filme. Aí, mas o que acontece? Eles conseguem gravar com cenas atuais. Mas os caras, eles vêm, eles ficam na rota da Terra, mas eles não fazem nada, ficam parados. Mas isso é ficção? É uma ficção. Os caras querem ver qual vai ser a nossa atitude. Aí a Rússia, a China, a Índia querem entrar dentro da nave, tem um buraco para entrar dentro do troço. E os Estados Unidos não querem que entre. Dali, cara, começa uma guerra, solta um bagulho de uma bomba nuclear dentro do troço. Dá uma lidazinha na teoria das cordas físicas. E o negócio reverte para cá, uma espécie de losango. Mais ainda. Você destrói a Terra, o
cara falando que você vai ter que começar uma população nova, com novos conceitos, porque a ganância do homem é uma mensagem naquilo da maneira. É muito legal o negócio, cara. É a mente do ser humano. Isso que é o perigo. Ou seja, o primeiro processo é aquisitivo e o segundo perceptivo. Não. Foi aqui não? Na atualidade. Na atualidade, estamos sendo chamados para o despertar de uma nova consciência, que não se satisfaz com explicações externas. Por isso, entender a diferença entre a aquisição do conhecimento e o aprendizado proporcionado pelo autoconhecimento é fundamental. Enquanto a primeira se baseia na obtenção de informações e experiências, o segundo se fundamenta no entendimento de nossa vida íntima, a qual não é feita de símbolos, mas de forças vivas. Ou seja, o primeiro processo é aquisitivo e o segundo perceptivo. Façamos uma comparação, uma analogia, para ilustrar a diferenciação entre o conhecimento externo e o conhecimento e o autoconhecimento. É muito legal o que ele vai falar aí agora. Em uma prova de geografia, cujo tema é a rocha calcária, um aluno que nunca viu uma dessas rochas pessoalmente tirou nota total. Isso aconteceu porque, apesar de não conhecer a rocha, o aluno tem um conhecimento teórico sobre ela e, por isso, pôde conseguir uma boa nota. Em outra ocasião, no entanto, ao sair em trabalho de campo com sua turma, esse mesmo aluno foi colocado ao lado dessa rocha, mas não conseguiu reconhecê-la, apesar de ter todas as informações sobre ela. Isso demonstra que uma instrução autêntica não pode se valer apenas da teoria, mas deve ser feita em contato direto com aquilo que se estuda. Transportando essa noção para o processo de autoconhecer-se, constatamos a necessidade de estudar nosso mundo íntimo diretamente na fonte, ou seja, examinando atentamente nossas reações, pensamentos e sentimentos diante do mundo que nos cerca. O desafio que essa abordagem de estudo íntimo nos traz é grande. Como nossa intimidade não é um objeto que podemos tocar, fazer-se necessário observá-la atentamente para que consigamos ler a informação que dela está nos transmitindo, de forma que notemos e analisemos o que acontece dentro de nós, em uma descoberta daquilo que somos. Essa é uma nova forma de ampliação da inteligência, que não tem como base palavras ou instruções adquiridas, mas é feita sim pelo contato direto com a nossa realidade viva. Nessa etapa, o conhecimento tem a finalidade de indicar o conteúdo interno em consonância com as informações recebidas. Vou repetir aqui. Nessa etapa, o conhecimento tem a finalidade de indicar o conteúdo interno em consonância com as informações recebidas. Somente dessa maneira essa obra terá cumprido o seu propósito, despertar uma inteligência com menor dependência do que vem de fora e da educação já adquirida, desdobrando essa compreensão para todos os acontecimentos a partir daí. A forma comum de lidarmos com o conhecimento é tendenciosa, pois há um nível de resistência daquilo que é novo, o qual nos impede de registrar as mudanças. É aquilo que eu falei da mente. Dessa forma, a mente tenta nos fazer usar conteúdos e experiências adquiridos anteriormente, forçando-nos a ter um olhar velho e a perdermos a inocência do aprendizado efetivo.
Não se pode descrever e limitar em palavras a amplitude de uma experiência viva de autoobservação. É necessário vivê-la integralmente dentro dessa dinâmica. Ninguém poderá afirmar quem somos. Ou seja, mesmo que alguém nos diga que somos caos, nós só o seremos quando vivermos o estado de calma, e não porque outra pessoa o disse. É preciso compreender que o nosso entendimento tende a emoldurar o que vislumbramos, impedindo-nos de verificar que a vida está em constante mudança e de registrar os aspectos novos que a caracterizam em sua criatividade e inovação extraordinária. Caso não nos alertemos com relação a essa característica de nossa mente, acabaremos perdendo contato com a essência que vive no universo, deixando de ver aquilo que realmente é. E ela finaliza: busquemos, portanto, uma atitude de frescor e de inocência para o florescer de um novo olhar. Aí vem 3 perguntas aqui para consolidar o que foi lido, né? Primeira pergunta: por que o autoconhecimento é um aprendizado que não pode ser adquirido por meio de outras pessoas, doutrinas ou filosofia? Foi dito antes, né? Porque o autoconhecimento não é feito por aquisição, mas sim pela autodescoberta. Dessa maneira, informações exteriores não podem fazer uma pessoa aprender sobre si, mas podem e devem favorecer o processo de encontro da pessoa consigo mesma. Na nossa condição de aprendizes, nos identificamos e nos personalizamos. No autoconhecimento, sentimos. Uma é aquisitiva e outra perceptiva. Autoconhecimento é igual experiência, né? Quanto mais experiência você vai tendo, você vai agregando até para o teu autoconhecimento mesmo. Você vai vivendo a vida, vai passando, e o autoconhecimento, a experiência que você vai tendo, você vai se conhecendo. Mas aqui ele coloca de uma forma intuitiva de você se estudar. Porque no dia a dia, o raciocínio lógico te tira dessa intuição, dessa percepção extrafísica, extramatéria. Entendeu? Por isso que colocar nesse peso vulgar aí, isso aí a gente vai aprendendo no dia a dia. Não. Mas é o que acontece, Carlos. Até o erro, ele vai te dar um parâmetro, vai te dar um balizamento para lá na frente você não fazer igual. Então é o se conhecer. Mas não fazer porque a gente igual. Não fazer uma coisa igual. Porque tem um interesse de repente, de pagamento, de posição. Não. Sim. Falando de sentimentos. De sentimento. Agora vamos lá, falando de sentimentos, né? O exemplo da calma, né? Não adianta se dizer que eu sou. Às vezes você pode pegar uma situação que você vai explodir ali na hora, ou vai cometer um erro, e lá na frente, aquele módulo que teve, ficou guardado aqui na caixinha, e aí você não vai fazer da mesma forma, igual, cara. Mas isso aí é uma questão de percepção. Que essa percepção vem nesse lado mais intuitivo, de uma forma mais rápida. No dia a dia, tu adquire as experiências. Agora, você perceber, né, no momento que porque, pessoal, a nossa essência, né, o hominal. O hominal você vai soltar, ou seja, na bondade, ou seja, na maldade, aquele coisa dali. E aquilo dali você teve. Opa, não, peraí. Não é assim. Tá errado. Vamos mudar a rota. Na mesma situação, vamos fazer uma mudança de rota. Vamos ver de outra forma diferente. Então, aquele coisa que você teve lá atrás, aquele balizamento que teve lá atrás, é que vai ser o parâmetro para você seguir a partir dali, cara. Então é experiência. Você adquiriu, né? Mas aí é uma coisa consolidada dentro do teu organizador central. Porque muitas vezes você é dispersivo. Aquilo veio do lugar e você daqui a pouco já botou de lado. O teu organizador central tem um interesse. E o interesse é material. Teu interesse é de uma posição, é de uma patente.
e não de uma elevação espiritual no qual você vê, aquele ali sou eu. Eu não vejo assim, não. Eu também não vejo. Eu não consigo ver assim o interesse material, você não. coloca, parece que o tempo todo nós estamos assim, não é. Eu não vejo assim, não. Eu não vejo no material, não. Você está colocando do jeito que eu estou entendendo. Eu não vejo no material, não. Porque muitas vezes você faz por interesse material, mas muitas vezes porque você já tem a consciência de que aquilo... Mas é que tá, a gente sabe qual é o nosso interesse, que está lá dentro, é se dar bem, mano. É se dar bem. Como assim se dar bem? Não, e aí, a questão é essa. Qual é o se dar bem? É se livrar das imperfeições ou é ter um ganho lá na frente? Ah, meu Deus, mas nem sempre. Não, gente, pensa tutor, assim, às vezes nós pensamos sim. O meu tutor, João Coutinho, ele falava uma coisa que eu levo até hoje. Nunca mate uma galinha dos ovos de ouro. O problema das pessoas, principalmente aqui no Brasil, é querer matar a galinha para ver o que tem dentro. Eu tenho um monte de galinhazinha aqui de ouro que eu quero aqui. Uma galinha, outra galinha, que eu não quero matar ela. Eu quero levar essa galinha para sempre. Ela me dando um ovo todo dia. Então o que acontece? A partir do momento que você se propõe a não matar uma galinha de ovo de ouro, você vai viver uma vida que uma linha. Vai ter uma linha. Aqui você ganha, você vai fazer assim, com aquela linha de FM, perder e ganhar. Você vai ter que ter essa consciência que você vai ter que perder para a galinha. Vamos ter. Mas cara. Porque o assunto é bom. Não é bom. E nós poderíamos ter outras colocações e o tempo não lá. Limita. Nem entramos no livro dos Espíritos ainda. Como ocorre o processo de autoconhecimento? Como ocorre o processo de autoconhecimento? Essa é a segunda pergunta. É a segunda. Esse processo se dá pela percepção daquilo que produzimos mental e emocionalmente na vida. Afinal, somos o que pensamos e sentimos. O emocional que você me falou. De modo geral, e o que é o essencial. E o que é essencial. A gente não está falando aqui dos outros, a gente está falando de nós próprios. Aí o problema todo é questionar, estamos hominal. Não, somos um processo. E tem homens assim, homens assados e homens... Estamos hominal. Estamos. Daqui a pouco seremos arcanjos. De modo geral, a maneira como fazemos isso é nosso real desafio. A maneira que fazemos isso é o desafio. Temos de estudar nossos pensamentos e sentimentos continuamente para saber como viver bem. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Aí a terceira pergunta, como viver com sabedoria? A melhor maneira para alcançar essa vivência é despertar o potencial de valores íntimos, minimizando os sofrimentos. Pronto. Então vamos para a leitura do livro dos Espíritos. Vai dar para ler 10 minutos? Vocês inventam esses livros, aí não dá tempo, aí fica aí, ó. Que guardava a lição para interrogações. As duas para a semana que vem. Não, foi ótimo. Mas a primeira vez esse aí é bem direto, não tem muito aqui. Não, É 435, né? Não, 41. 41. Não, foi um elogio, tá? O livro foi um elogio. Vamos lá. Livro dos Espíritos, tá? A lição 431 da emancipação. 441 da emancipação da alma. Pergunta: quando o exático manifesta o desejo de deixar a terra, fala sinceramente, não o retém o Instituto de Conservação? Não é instinto, não? Desculpa, o instinto. Vou repetir. E é estático, é estático. Não, vai. Repete a pergunta, Júnior. Vou repetir. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Então, alguém entendeu a pergunta? A pergunta é o seguinte: a gente tem um instinto de conservação que faz a gente se policiar a qualquer perigo. Então, quando o estático está lá, né, vislumbrando aquele mundo, o instinto de conservação não vai ali agir para ele não querer não desencarnar, porque ali ele está. Mas só que a visão é como, vamos botar aqui, a gente mora num barraco dentro da pior favela do Rio de Janeiro.
E o cara chega e te pega ali de carro, te leva num lugar na Zona Sul e mostra aquele casarão. E fala assim, aqui é o lugar onde você vai viver. Aqui é o lugar, isso só falando da moradia, não, fora os recursos que o ambiente te propõe ali. Aqui, então, o cara quer voltar lá para a favela dele lá ou quer ir para ali? É o que acontece para esse vislumbrado que está olhando aqui. Mas tem um período, só uma pergunta, tem um período entre um e outro, né? Você vai ter um período entre a partida e a chegada no outro. Isso aí é a pergunta da semana que vem. Tá. Resposta. Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor que a sua vida presente. Esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Vamos para a primeira vez agora, que a explicação... Aí deixa eu só aqui, rapidinho. Essa palavra é estático, as pessoas sabem, né? Mas é bom quem mas já não falava aqui. Não, querido, eu sei, é só uma coisa de complementar, porque eu fui ao dicionário, eu procurei, eu fui fundo. Porque o estático, fica uma coisa assim, estático. Estático é parado. É parado. Aí é bom você, que no caso, qualquer um que estudou, né, que leu, falar sobre essa palavra. Esse estático ali, não é o estático do parado. Não é por X, outro é por Eu fiz exático por isso, porque o estático, por isso que eu puxei exático. Eu li na minha mente. Porque isso aí é o vislumbrado. Quem não vai fundo, fica assim meio que, eu pelo menos no início eu fiquei, assim, não que eu pensei que fosse estático parado, mas o que seria esse estático? É o que ele está falando, né? Sim, e agora eu sei o que é aquilo, está até escrito. Isso, dona Status caiu. Ele está se referindo... Então Tem vamos uma lá. frasezinha do Geraldo que eu coloquei lá no grupo que diz o seguinte: existem duas espécies de espíritas. Os espíritas que atuam e os espíritas atuam. Temos que ser atuantes. Com certeza. Então, capítulo 33, alusiva à leitura do 441. Desejo de deixar a terra. O estático pode manifestar o desejo de desencarnar no momento do trânsito, porque às vezes contempla mundos felizes. Se ele passa na terra por provas, respirando o ambiente de duras consequências, pode deixar-se levar pelo desejo de romper os laços que o prendem ao corpo físico. Porém, os que o cercam não deixam e usam de seus recursos para fazê-lo voltar ao domínio da matéria. Se está encarnado, tem uma tarefa a desempenhar. Partindo os laços antes do tempo, seria comparado a um suicida. A sua consciência o castigará, de sorte a pedir a sua volta ao mesmo mundo, reparando as faltas cometidas em piores condições. Entenderam aqui? Uhum. Então, acontece isso. Você vai querer ir para lá, rompe o laço lá que te prende, você chega lá como um cara que, você tinha ainda uma tarefa a fazer ali. E só porque tu viu lá o Leblon lá, o Alto Leblon lá, e falaram que iam te dar uma casa e tu abandonou tudo ali, deixou todo mundo na mão. Então é mais ou menos isso, essa comparação que eu quis colocar antes. A gente fica estático com o nosso lar, quando descreve o nosso lar. Mas aí, Carlos, a gente tem muito esse costume de deixar o cara ficar preso por causa do material, mas às vezes a vida da terra... Eu fiz essa analogia. Nesse plano eu sei. Mas eu gostei muito dessa comparação, eu gostei muito. Deu para entender bem a situação. Desejar o melhor, todos desejam. Não impedindo, é preciso saber se merecemos o que almejamos. Procuremos, pois, somente a vontade de Deus e não a nossa, pois o Senhor sabe o que faz mais acertadamente. Que coisa linda, hein? Sim. O êxtase é um caminho onde se recolherão ensinamentos valiosos para o estático e seus semelhantes, onde a fé, o amor e a caridade salientam-se como bênção de Deus,
convém a todos os seres procurar estudar, meditar e rever todos os ensinamentos que nos melhoram, direcionando o aperfeiçoamento e esquecendo totalmente o mal, que nunca merece discussão sobre ele. Todos na terra, desde o primitivo até o santo, devem se esforçar para ficar no mundo, movendo o fardo físico o quanto puderem. Uma reencarnação não é fácil. Para essa oportunidade, há inúmeros candidatos. A volta ao corpo é bênção de luz entregue ao espírito como oportunidade grandiosa. Não percamos esse tesouro. Quanto mais nos demorarmos na carne, mais cresceremos para Deus, no sentido de despertarmos os talentos no escrínio da vida íntima. Notam-se criaturas movidas pela ignorância, querendo por todos os meios deixar a terra, pensando que irão para o mundo de descanso. Quem procura descanso está atraído pela morte sem o saber. A vida feliz é movimento constante. Use dos poderes da oração e peçamos a Deus o trabalho, porque foi a primeira coisa de que Deus se lembrou, se assim podemos dizer. Jesus não se esqueceu de dizer que Deus opera sempre e que ele laborava constantemente. O homem dotado de sonambulismo e de faculdade de êxtase não deve largar essa oportunidade buscando deixar a terra quando queira, que ele trabalhe onde estiver para o bem da humanidade, que não se engane procurando o céu no exterior, pois ele se encontra dentro de cada um. Se ainda não encontrou, faça por onde ele possa surgir. Os caminhos estão aí, lembrados por muitas pessoas. Chamam-se amor e caridade. Fora dessas forças, não poderemos encontrar a felicidade. Buscá-las fora é desperdiçar tempo e iludir-se a si mesmo. Esquecer compromissos não é o certo. A razão apurada nos fala que devemos cumprir os nossos deveres para a consciência se tranquilizar em uma dimensão de paz onde há harmonia. Às vezes, Deus deixa acontecer a desencarnação, quando o estático deseja e força a saída do corpo antes da hora, para que o espírito aprenda com a violência o valor da obediência, o valor da honestidade consigo mesmo. A não violência é forma cristã que nos assegura a estabilidade do amor no coração. Não podemos repetir o que muitos já fizeram, arruinando a vida. Se não se está bem no corpo, pela a inquietação consciencial, fora dele se continuará do mesmo modo ou pior. Então a gente tem que entender isso. Se não se procurar se reformar agora, depois é pior. E por que depois é pior? Desculpa, só interromper. Eu já percebi isso, que eu trabalho na físio, né, e tem uma psicóloga comigo, trabalho em conjunto. Então eu vejo alguns pacientes que precisam às vezes de um auxílio psicológico, e eu reparei isso. O idoso, a pessoa quando tem mais de 60, 70 anos, é muito difícil ele entrar na psicologia. Por quê? Mudança de paradigmas, mudança de visão, ele já tem aquilo ali enraizado nele. É difícil mudar. O novo você ainda consegue, entendeu? A pessoa já tem aquilo ali fixo, é muito difícil. Tem o provérbio chinês. Hoje é o melhor dia para se transformar. Amanhã é mais um dia trabalhado no não. Mas, pessoal, tem uma variável aí que é a nossa sociedade. Deixa eu terminar aqui. Por que lá no plano espiritual é pior? Porque aqui é matéria, aqui é mais denso. Aqui é mais plástico. O teu pensamento produz muito mais rápido. E aí as perturbações, como você está vibrando baixo, e está vindo muitas informações nesse patamar,
você vai se perturbar muito mais. Mas tu tem uma variável aí, ô Luciano, que as gerações, o mundo de 80 para cá, 70 para cá, ele mudou rápido pra caramba. As transformações no mundo elas estão sendo muito rápidas. Então, as gerações mais novas, as gerações que estão vindo, elas tenham mais facilidade para essa mudança. Você vê, um cara com 60 anos é um cara que nasceu em 1960. Esse cara vai, a Regina que eu vivi, ela ia psicóloga. Ela com 60 anos, ela está com 63 agora, ela ia psicóloga, fazia sessão de psicologia e mudava de pensamento rápido. Sim, o que acontece? Estou falando os idosos, acima, tô falando bem 70, acima. bem acima, 70, Meus então. clientes são assim, 84 anos, 90, você tem muito, 85, muito que eles não ficam. Eles vão, fazem 3 sessões e abandonam. Não Eles vão dormir para lá. Não, Valdemir, você faça a mudança. Você se adapta à mudança, pô. Uma vez, numa terma, uma funcionária, ela falou que a maioria dos clientes dela era acima dos 70 anos. E não tinha relações sexuais, não tinha nada, era só conversar. Era só conversar. Eles iam lá, pagavam o horário para conversar. A ideia de um elemento assim já vem naquela rotina desde novo. Então, para desentortar, se torna mais difícil porque o cara está crente, né? Ele está ligado àquela projeção que está aparecendo na mente dele. Então, se torna realmente mais difícil. Mas quando se prepara, essa faixa, por exemplo, de 40 a 60 anos, ela é ótima para se preparar. Qualquer época é época, mas eu quero dizer que aparece que a pessoa está no vigor da parte física. Então ela tem toda a condição de atrair, que a mente está ajudando. Aí, quer dizer, se o elemento aqui não fizer, ela em cima, no plano espiritual, vai ser muito mais difícil. É um acúmulo maior, né? E aí está o trabalho dos pais. Isso aqui que está engargado, que eu quero falar. A educação dos filhos. Mas você quer que a pessoa não beba, mas você bebe. Você quer que a pessoa não xingue, mas você xinga. Você quer que fume, mas você... E aquilo ali vai sedimentando das pessoas, da própria criança. O mundo é uma mentira. Deus é uma mentira, meu pai é uma mentira, minha mãe é uma mentira. Então eu não vou respeitar ninguém, tudo é uma mentira. Qual é a melhor forma, né, de você influenciar uma pessoa? É o seu exemplo. Disso Uma pessoa. De influenciar. Não, influenciar uma pessoa. Por exemplo, né? Por exemplo. Então ele finaliza falando o que eu disse aqui do mundo plástico, lá do mundo espiritual. O corpo físico é uma esponja que absorve o magnetismo inferior de muitos deslizes do passado. Cuidemos dele e seremos felizes. O tempo é o alívio cósmico de todos nós. E a dor é a caridade de Deus manifestando-se dessa forma para que sejamos felizes por sua ajuda na irradiação do amor. É interessante isso aqui, porque se coloca de uma forma romântica e filosófica, mas isso aqui é consciencial, isso aqui é porque nós não somos uma matéria, nós somos uma energia pensante e precisamos da matéria para trabalhar conceitos. E aí a dor é uma bênção, o sofrimento é uma bênção, cai meio grosseiro, meio quadrado, mas porque a gente está na consciência material da coisa e não frequencial. Aí eu estava lendo um livro lá em casa falando sobre rebeldia, a nossa rebeldia. A rebeldia é o quê? A não aceitação das coisas. Aí o que acontece? Aí a carapuça, eu estou ansiosa, não estou aceitando aquela vidinha que eu estou tendo, eu dando comer. Aí o organismo, opa, aí vem a dor. Aí você não está gostando das coisas, vamos beber. Seja qualquer bebida. Alcoólica, refrigerante, vamos dizer assim. O que é isso? É a rebeldia. É você não aceitar a dor. Você não vê aquela dor para que você possa refletir sobre situações, sobre coisas. Porque toda dor, apesar de ser muito ruim, ela ensina. Ela ensina. Se você
voltar para dentro de você, né? E vocês vão reconhecer, né, que você precisa. Isso, por que isso está acontecendo? Você estava Não falando é à aí, toa, não é porque Deus é mau. Quando você falou no material, eu estava pensando Beth Carvalho, cara. Eu conheci Beth Carvalho. Vamos lá, depois do café a gente... Café, na hora do café a gente... Aí vamos tirar aquele minuto final da nossa reunião, né, para a gente fazer aquela mentalização e buscarmos, né, o que está voltando para esse complemento físico sem merecer, né? E de repente ainda não está na hora de nós recebermos. Cada um tem a sua, eu sempre falo, né? Cada um tem a sua forma, o seu ritual. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos silenciar o nosso mente e vamos acompanhar aqui a Yasmin Madeira nesse momento final da reunião. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Encontro Diário com Jesus. São 5 minutos para o nosso refazimento íntimo, para o nosso refazimento físico também. Allan Kardec, no livro A Gênese, nos explica que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e que esse fluido ele é muito impressionável pelos nossos pensamentos e emoções. Então, muitas vezes, entramos em ambiente cuja energia está pesada, ou nós mesmos, em virtude de angústias, de traumas, de pensamentos de tristeza, acabamos contaminando essa energia que está em torno de nós. Por isso, neste momento, eu peço que você inspire fundo. E ao expirar, relaxe a musculatura em torno dos olhos, da boca, solte os ombros, relaxe o abdômen. E nesse estado de tranquilidade física, a sua mente se acalma. E você pode sentir-se num lugar seguro da sua alma, num espaço interdimensional no qual você se sinta seguro, segura, amparada, amparado. Protegidamente, você pode sentir a presença de Jesus. Poderá vê-lo, visualizá-lo ou apenas sentir uma presença de amor. Nós vamos pedir ao Mestre Jesus que coloque suas mãos de luz sobre você. Delas brotam energias que em forma circular vão jorrando sobre você, neutralizando neste momento quaisquer energias deletérias de cansaço, energias de tristeza, energias de doença, tudo que seja negativo neste momento está sendo neutralizado pelo amor de Jesus. Sinta-se nesse banho de luz. É um banho de limpeza espiritual que você pode fazer todos os dias, no momento que você desejar. Aí, neste momento, sentindo a presença de Jesus, perceba que agora esta luz que jorra sobre você tem um aspecto branco, que traz calma, que ameniza os seus pensamentos. Você vai sentir-se renovado, renovada, pronta para mais um ciclo na sua vida. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa. Muito bem, meus irmãos. Então, assim, nós estamos encerrando essa primeira parte da reunião, agradecendo a Deus. Primeiramente, agradecendo a cada um que se faz presente. Faz parte da nossa rotina. Além do meu próprio umbigo, onde o meu próximo Senhor, quem será? Onde o amai-vos qual vos amei, se não passei de exclusivismo do lar? Onde irmãs e irmãos em Deus, família universal, onde amor para além dos meus,
onde elevação real, onde a consciência em paz no Barrabás que a vida livrou da cruz, onde o arrependido vivaz que a chance a mais não encaminhou para Jesus, que não veio para os sãos, veio para os párias, pros doentes como eu, almas refratárias, onde no entorno de mim, neste ingrato filho de Deus, onde nesta desgarrada ovelha o filho pródigo, onde neste usurpador que ao colher as bênçãos da vida não retribuiu o ceitil das dádivas recebidas, onde afinal Jesus, no gozador sem luz, que degradou, só aviltou mais uma vida, onde uma dádiva, somente lágrimas, onde o Senhor em mim, no instante da partida, onde nessa escuridão, lanterna da alma, onde no meu coração, oração e calma, onde a luz da reparação, sem a necessária reencarnação, de onde a experiência virá, sem essa redentora medicação, causa e efeito, reajustamento, recomeçar novo fim, tudo tem seu tempo, onde no entorno de mim, neste ingrato filho de Deus, onde nesta desgarrada ovelha o filho pródigo, onde neste usurpador que ao colher as bênçãos da vida não retribuiu o ceitil das dádivas recebidas, onde afinal Jesus, no gozador sem luz, que degradou, só aviltou mais uma vida, onde uma dádiva, somente lágrimas, onde o Senhor em mim, no instante da partida, onde nessa escuridão, lanterna da alma, onde no meu coração, oração e calma,